Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o André. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero estar compartilhando com você nesta tarde. Uma palavra bastante conhecida que vai falar sobre Zaqueu, o publicano. Passagem bastante conhecida que até mesmo sem ler muitas pessoas decoram essa palavra. No capítulo 19 de Lucas, vou estar lendo apenas o versículo de número 1, que vai estar nos dizendo assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Meus irmãos, a história da convenção de Zaqueu se passa em Jericó, uma cidade que ficava na província da Judéia, no vale do Rio Jordão. Jericó possuía uma vasta área de verde, com plantações de cereais. Havia ainda muitas videiras, figueiras, tamareiras e palmeiras, uma cidade onde várias muralhas foram derrubadas. Podemos aprender neste livro de Lucas 19, 1 ao 10, lições muito valiosas, se nós pararmos para atentarmos aos fatos descritos nesse texto. Podemos ver que os publicanos, durante a dominação de Roma sobre a Judéia, a sociedade era dividida em várias classes. Dentre estas, os publicanos eram, de forma geral, os responsáveis pela cobrança e arrecadação de taxas, tributos e impostos. Nós vamos ver no capítulo 19, versículo de número 1 e 2, que vai estar nos dizendo: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Lucas 19, 1, 2. Nós vamos ver que os publicanos sofriam um repúdio muito forte dos fariseus. Muitos publicanos cobravam mais impostos do que deveriam, praticando extorsão, enriqueciam ilicitamente. Eram considerados traidores, gatunos e ladrões. Este ódio se estendia às suas famílias também. Os publicanos eram impedidos de participar do templo e expulsos das sinagogas, apontados por onde passavam, isolados dos seus compatriotas. Eram contados como vis pecadores. Podemos ver que a vida de Zaqueu, como todo bom judeu, foi ensinado no caminho da lei de Moisés e dos profetas. Zaqueu foi apresentado no templo, foi circuncidado e participou das festas e ordenanças que o judaísmo previa. A verdadeira religião era o maior preceito na vida de um judeu. Muitos profetas no passado expressaram o júbilo e a alegria de servir a Deus corretamente. Porém, Zaqueu começou a notar que o judaísmo já não era o mesmo, estava corrompido. O templo estava cheio de comerciantes, salteadores. Os fariseus andavam muito bem trajados, porém com o coração cheio de rapina e perversidade. Jesus mesmo já os havia chamado de sepulcros caídos. Os ensinamentos de Moisés e dos profetas eram profanados. Os principais sacerdotes eram corruptos, homicidas. Os cegos e coxos eram jogados
a própria sorte. O cuidado da viúva e do órfão era negligenciado, o povo era manipulado pelo sinédrio. A hipocrisia tomava conta da nação. Assim Zaqueu também se corrompia, pensou na riqueza e no luxo, aliou-se a Roma, tornando-se um publicano. O Pai busca verdadeiros adoradores. Entretanto, Zaqueu conhecia a palavra de Deus no íntimo do seu coração. Ele sentia falta da comunhão perfeita e agradável com Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ele demonstra isso quando procura ver quem era Jesus. Nós vamos ver que a palavra de Deus vai dizer que procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a um sicômoro bravo, figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. Lucas capítulo 19, 3, 4. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Nós vamos ver na palavra de Deus que quando um ser humano toma a atitude mínima de ver quem é Deus verdadeiramente em seu coração, é o próprio homem quem acaba por ser encontrado. Zaqueu, para ver Jesus, teve que superar obstáculos de cunho pessoal, era de pequena estatura, e obstáculos de cunho circunstancial à multidão. Veja que Zaqueu utiliza de estratégia para ser por à frente da multidão. Ele calcula por onde Jesus passaria para superar a multidão. Ele corre, ou seja, ele emprega suas energias. Isso nos ensina que por vezes, para superarmos dificuldades, é necessário compreender um certo esforço. Outro fato que vale destacar é que Zaqueu sobe em um sicômoro, ou seja, uma figueira, um tipo de figueira brava. A figueira brava era uma árvore que dava um fruto de qualidade inferior, mas que por fim acabou servindo para que ele pudesse encontrar com Jesus. Isso também nos mostra que as coisas que muitas vezes parecem sem valor podem ser usadas por Deus para nos proteger a situações de vitórias. Deus utiliza das pequenas coisas para confundir as grandes. Deus usa os fracos para confundir os fortes. Nós vamos ver que apesar da murmuração dos fariseus, Jesus, mais uma vez, estende a sua mão de amor e misericórdia e opera um dos maiores milagres em seu ministério. Claro, não houve cura neste dia, mas houve algo maior que a cura física. A cura física é temporária, enquanto que a cura espiritual, isto é, a salvação do homem, é eterna, para todo sempre. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Podemos ver em Lucas 19:10. A conversão de Zaqueu, nós podemos ver. Outra característica que a conversão de Zaqueu ensina é que quando há arrependimento de pecado, há também mudança de atitude. Quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende, há uma busca por mudar e transformar sua vida, mesmo com tantas riquezas, prazeres carnais e disposição, o luxo, e nada disso pode preencher o vazio que havia no coração de Zaqueu. Podemos ver que quando recebeu o dom da salvação, com seu coração cheio de alegria, ele mudou o seu ser. Podemos ver que a palavra de Deus vai dizer: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, ou restituo quadruplicado. Lucas 19:8, 9. A devolução de 4 vezes o valor defraudado está em conformidade com a lei que previa esta restituição. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Êxodo 22:1. Aqueles que conhecem a Jesus como Senhor e Salvador são transformados em seu caráter.
tornam-se em ex alguma coisa, entre aspas, mesmo que não se tenha praticado algum pecado tido como grave, se alguém abre o coração para Cristo, então este alguém tem que ser um ex alguma coisa, entre aspas. Você é um ex angustiado, você é um ex mau marido, ou um ex mau filho, pode ser também um ex mau pai, quem sabe ser uma infinidade de situações. Temos todas a oportunidade e o convite de Jesus para melhorar nossa conduta moral na família, no trabalho, na escola, na igreja, em qualquer ambiente social que estivermos. Amém? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe cada um.